Os ETFs de obrigações são uma opção muito popular para investidores que pretendem diversificação, liquidez e acesso fácil ao mercado de títulos da dívida. Ora, hoje eu vou explorar convosco, ao detalhe, o funcionamento dos ETFs de obrigações, comparando-os com as obrigações tradicionais, analisando os riscos, as vantagens e discutindo estratégias que podem fazer sentido em quem procura alternativas. Vamos a isso. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. As obrigações são instrumentos financeiros emitidos por governos, empresas ou outras entidades com o objetivo de captar recursos. Isto é uma maneira bonita de dizer que são dívida. Quando compras uma obrigação, estás essencialmente a emprestar dinheiro ao emissor em troca de pagamentos periódicos de juros, chamados cupons, mas também tens o direito à devolução do valor investido no vencimento desse título. É por isso que estes instrumentos se designam de renda fixa, porque o valor que vão devolver ao investidor é conhecido desde o momento em que são emitidos. E nós aqui podemos encontrar diferentes tipos de obrigações. As governamentais, que são emitidas por governos, como os Treasury Bonds dos Estados Unidos ou as Bunds na Alemanha. As corporativas, que são emitidas por empresas para financiar as suas operações ou expansões. Obrigações do tipo High Yield ou Junk Bonds, que são obrigações com maior risco de crédito, mas que oferecem taxas de juro mais elevadas. E também outros tipos, como as obrigações indexadas à inflação, que protege o detentor das mesmas, ajustando os pagamentos dos cupons. O preço das obrigações é influenciado por fatores como a taxa de juros do mercado, o risco do crédito do emissor e a duração do título. Quando as taxas de juro aumentam, os preços das obrigações caem e vice-versa. Imagina, por exemplo, que compras uma obrigação por 1.000 euros com um cupom de juro fixo de 5% ao ano. Isto significa que vais receber 50 euros por ano. Agora supõe que as taxas de juro no mercado sobem de 5% para 6%. As obrigações que forem emitidas agora pagam 60 euros por ano. Para os investidores que quiserem investir em obrigações, vão obviamente preferir estas novas, que pagam mais juros do que as tuas, e para tornar a tua obrigação competitiva, o preço da mesma no mercado tem de cair para que os 50 euros de juros que tu recebes sejam equivalentes a um retorno de 6%. Eu entro ao detalhe nesta ginástica num episódio dedicado a obrigações que tu podes ver, se ainda não o fizeste, e assim perceber melhor de como é que o preço das obrigações varia. Uma alternativa é pensar nisto como o custo do dinheiro. Os bancos centrais definem as taxas de juro e os governos ou empresas, para conseguir captar recursos, têm de oferecer uma rentabilidade semelhante ou acima da mesma, dependendo da qualidade ou da segurança do país ou empresa em questão. E é por isso que as taxas de juro se assemelham tanto. Mas o que é que são ETFs de obrigações? Bom, os ETFs, já toda a gente sabe, são fundos negociados em bolsa que detêm, neste caso, um portfólio diversificado de títulos de dívida. Ao contrário das obrigações individuais, que podem ser adquiridas em montantes mínimos relativamente elevados, os ETFs permitem que tu invistas em obrigações com quantidades muito menores e sem a necessidade de comprar diretamente um título em específico. Permitem dessa forma diversificação, porque os ETFs contêm um conjunto de obrigações, reduzindo assim o risco associado a um único emissor. Também são mais líquidos, porque são comprados e vendidos em bolsa, como as ações, facilitando a negociação. A par de outros ETFs, têm também uma gestão passiva, muitos deles seguem um índice de obrigações e também têm a capacidade de distribuição de rendimentos, os tais cupons. A nível de comparação com as obrigações tradicionais, tens uma diversificação instantânea, porque um ETF tem centenas ou milhares de obrigações lá dentro, reduzindo o impacto caso um emissor falhe os pagamentos, mas não são só vantagens. Os ETFs de obrigações também têm algumas desvantagens, por exemplo, as taxas de gestão. Ao preferir ETFs de obrigações sobre as obrigações tradicionais, tens de pagar uma taxa de gestão, a TER, que normalmente é baixa, mas ainda assim pode reduzir os teus retornos. Tens uma desvantagem também da sensibilidade
volatilidade ao mercado, porque o preço do ETF vai oscilar ou pode oscilar mais do que o valor das obrigações individuais devido à dinâmica da oferta e da procura no mercado secundário, e também tens uma menor personalização, porque tu com obrigações individuais podes selecionar títulos específicos de empresas ou governos, enquanto no ETF escolhes basicamente o que o ETF tiver em carteira. Que tipos de ETFs de obrigações é que existem? Bom, à semelhança de muitos ETFs no mercado, existe um bocadinho de tudo. Tens ETFs de obrigações governamentais, que têm títulos de dívida emitidos por governos como os Estados Unidos, Portugal, Espanha, França e muitos outros. Tens ETFs de obrigações corporativas de várias empresas, com maior ou menor risco de crédito. Tens também ETFs de obrigações de alta rentabilidade, que estão focados em obrigações com ratings de créditos mais baixos, onde o potencial de retorno é maior, mas também o risco de incumprimento. E tens ETFs de obrigações indexadas à inflação, que incluem, como eu disse, obrigações cujo valor nominal se ajusta de acordo com a inflação e proporcionam dessa forma proteção contra a perda do poder de compra. Mas então, que estratégias é que podemos seguir ao investir em ETFs deste tipo? E a primeira está relacionada com a gestão da duração, ou seja, os ETFs de obrigações de curto prazo, entre 1 a 3 anos, já vamos ver exemplos, são menos sensíveis às variações das taxas de juro, enquanto ETFs de obrigações de longo prazo tendem a ser muito mais voláteis, oferecendo rentabilidades mais elevadas e também permitindo retornos alavancados caso as taxas de juro variem agressivamente. Oferecem desta forma também benefícios a quem procura uma estratégia de renda passiva, através de distribuição de cupons regularmente. Outra estratégia pode ser, por exemplo, a diversificação geográfica, onde podes investir em ETFs de obrigações globais, reduzindo assim riscos específicos de um único país ou região. E uma última estratégia pode ser, por exemplo, um hedging ou uma proteção contra diferentes riscos, como por exemplo a queda no mercado acionista ou obrigações governamentais de alta qualidade que podem proteger o teu portfólio quando o mercado de ações cai violentamente. Mas vamos a exemplos, porque isto não há nada melhor do que ver e experimentar algumas coisas para depois perceber como é que isto funciona. E desta lista que vocês estão a ver, vamos ver aqui alguns ao detalhe. E uma das perguntas que imediatamente surge é como é que tu podes avaliar as rentabilidades esperadas de um ETF de obrigações. E eu vou-te mostrar aqui dois casos. O ETF da Vanguard, que podes ver tem aqui um custo anual de 0,07%, e ao andares aqui mais para baixo tens a rentabilidade anual até à maturidade e a duração média das obrigações que compõem o ETF. Neste caso são 9 anos. Isto é mais ou menos intuitivo. À medida que as obrigações vão expirando, o fundo tem de comprar mais obrigações para repor o portfólio e, obviamente, as novas obrigações não vão ter necessariamente a mesma rentabilidade das que estão a expirar. Outra coisa que podes tirar daqui é que por cada 1% da mudança nas taxas de juro, esta característica diz-te quanto é que o preço das unidades deste ETF vai variar. E aqui podemos ver que é de 7%, mais coisa menos coisa. Podemos ver que isto é praticamente tudo dívida de países europeus, com Portugal também a ter direito ali a um bocadinho. O que tens também de entender é que, ao contrário de comprares obrigações normais, onde investes, por exemplo, 1000 euros, recebes os cupons e aguentas as mesmas até à maturidade e depois recebes o capital que investiste, aqui nos ETFs, se tivesses investido neste ETF há coisa de 5 anos, hoje estarias a perder 12%. Porquê? Porque aqui o teu investimento inicial não tem maturidade. O ETF está constantemente a renovar-se. Mas vamos ver então outro ETF, o Aggregate Bonds da BlackRock. Aqui o custo também é baixo, apenas 0,03% ao ano, a maturidade média é superior a 8 anos e a rentabilidade anual, caso as taxas de juros se mantenham, será de mais de 4,5% durante esse período. A performance desde 2020 está também abaixo da linha de água, mas eu queria mostrar-vos, por exemplo, que vocês podem ir ao Just ETF e simplesmente procurar, por exemplo, ETFs de obrigações europeias governamentais com duração entre 0 a 3 anos. Entrando neste, que é um distributivo da BlackRock, o custo é um bocadinho superior, 0,7%, e reparem que aqui a maturidade média é de 0,53 anos. Portanto, quando vocês olham ali para a rentabilidade até à maturidade, aquilo é o valor anualizado, pelo remanescente deste ETF,
a expectativa da tua rentabilidade seria perto de metade do valor que vês ali na imagem. A nível de emissores, a maioria deste ETF é dívida italiana e alemã, com os pozinhos da dívida portuguesa. Bom, mas em jeito de conclusão, os ETFs de obrigações são uma excelente alternativa para quem deseja investir no mercado de renda fixa de forma diversificada e acessível. No entanto, é essencial compreenderes os riscos envolvidos, especialmente em relação às taxas de juro. É uma boa forma de tu diversificares o teu risco se queres investir nestes produtos e não queres estar exposto a apenas um emissor. Felizmente, corretoras como a Trade Republic ou a Revolut já te permitem investir em obrigações normais a valores muito mais baixos, apesar de, nestes casos, a oferta não ser muito abrangente. Na Interactive Brokers, por exemplo, tens muita oferta, mas as exigências de capital são maiores porque os investimentos mínimos em obrigações individuais são de $1.000 ou $2.000, dependendo do tipo de obrigação que estás a comprar. Portanto, antes de investir, deves analisar a composição do ETF, as taxas que lhe estão associadas e se é ou não adequado à tua estratégia. Os ETFs de obrigações podem ser um poderoso instrumento para proteger e rentabilizar o património a longo prazo, mas é preciso que também saibas o que estás realmente a fazer. Os mercados tiveram uma semana como há muito não se via. Como podem ver, não existe viva alma que tenha fechado no positivo. O S&P 500 caiu 9%, o nosso PSI caiu mais de 4,5%, e a grande generalidade dos índices caiu no intervalo entre esses dois. Isto fruto, diga-se também, de um verdadeiro pontapé no comércio internacional, é que Donald Trump anunciou novas tarifas para toda a gente. A uns países mais do que outros. Países como o Camboja ou o Vietnã sofrem mais e impactaram as grandes marcas desportivas porque são precisamente onde se fabricam os produtos das mesmas. Nesse sentido, o presidente da Fed teceu alguns comentários sobre a situação, afirmando que pode gerar inflação no curto prazo e que vão esperar para ver os resultados desta política. Mas o mercado não foi nesta conversa e acha que a Fed vai ser obrigada a baixar as taxas de juro já 4 vezes ainda este ano. E o motivo é que vai ter de suportar a economia americana. Aliás, grande parte da queda no mercado de ações está ligada a este facto, a expectativa inevitável de uma recessão no curto prazo. A China reagiu imediatamente, também copiando a medida, o que é de certa forma irónico, e subindo as tarifas para produtos americanos em 34%. Também começou a tomar medidas para restringir determinados produtos e impedir negócios de algumas empresas americanas, mas o importante aqui, ou interessante, é que ao mesmo tempo apresentou uma queixa na Organização Mundial do Comércio sobre este tema. Agora, deixem-me mostrar-vos um gráfico. Esta é a balança comercial entre Estados Unidos e China no que toca a bens e produtos. Destes dois, quem é que vocês acham que vai sair mais prejudicado neste contexto? Eu deixo para vocês pensarem. Enquanto isto acontece, a Europa está a tentar cultivar acordos com países da Ásia Central, aumentando assim a possibilidade de acesso a materiais que não consegue noutros lados e muito provavelmente vai sair a perder num confronto com os americanos. Mas não vai ser só a Europa. Se as tarifas têm um impacto inflacionista na economia americana, nas economias dependentes do consumo americano o impacto é contrário, ou seja, deflacionista. É por isso que a Fitch avisa que as recessões a nível global, caso esta política se torne intransigente, vão aparecer como cogumelos e forçará seguramente uma renegociação dos acordos comerciais. O Camboja já cedeu, por exemplo, seguem-se Vietnã e um conjunto de outras economias periféricas que não se podem dar ao luxo de perder o maior cliente do mundo. A única arma que a União Europeia tem e vai afetar o teu bolso, muito provavelmente, é subir as tarifas nos serviços digitais americanos. Serviços como a Netflix, a Disney ou serviços da Alphabet ou da Microsoft vão todos levar por tabela e é por isso que eu acredito que Donald Trump tem um objetivo diferente. As tarifas são só um meio para forçar os parceiros a sentar-se à mesa. No mês de março foram ainda vendidos 3 guias de IRS da minha parte para declarar os vossos investimentos e foi doada novamente 50% da receita, neste caso 5 euros, à instituição de Alzheimer Portugal. A nível de reforços foi uma semana ativa, com várias posições a saírem reforçadas depois de quedas significativas do mercado, como eu já mencionei. Evolution foi a primeira empresa onde eu aumentei a minha exposição e tens aqui um episódio sobre a mesma no YouTube. É uma empresa com riscos associados à regulação e que recentemente sofreu um ataque cibernético no mercado asiático, mas que na minha opinião continua a configurar uma oportunidade interessante. BHP e Lululemon foram as empresas que se seguiram na quinta-feira, derivado do tal anúncio das tarifas de Trump. Os futuros do cobre caíram e impactaram o preço
da empresa de mineração australiana. Já no caso da Lululemon, o problema foram mesmo o impacto dessas tarifas, que mais de 50% do fabrico dos produtos da empresa vem do Vietnã e do Camboja, países que, como eu mencionei, foram muito afetados. Reforcei também a T. Rowe Price, uma gestora de ativos da qual também tens um episódio aqui no YouTube e que está intimamente relacionada com a performance dos mercados americanos. Reforcei também a minha posição com a polaca Text SA, a empresa responsável pelo chatbot e pelo live chat que vês nas páginas web de muitas empresas. Reforcei também a Qualys, uma empresa com análise recente aqui no YouTube e ligada à cibersegurança. Todos estes são investimentos a longo prazo, portanto não te ponhas aqui a copiar as ações sem fazer as tuas análises e perceber se de facto se adequam ao teu portfólio. E se queres ter mais detalhes sobre a justificação pela qual eu fiz estes investimentos, eu partilho todas as minhas decisões em tempo real com os patronos, assim que passa pelo Patreon e pondera juntar-te à comunidade. Lancei também esta semana uma novidade no Patreon, a Wildcard, uma carta ou um serviço que te dá 3 opções: escolher um tema de um episódio no YouTube, escolher uma análise no Patreon ou então reunir comigo e esclarecer todas as tuas dúvidas e falar sobre investimentos. Até final do ano vão só existir 5 destas cartas, sendo que uma já foi vendida, portanto sobram ainda 4 disponíveis. Vê se é algo que faz sentido para ti e se tiveres dúvidas, deixa aqui nos comentários. No que respeita ao portfólio, este fechou a semana nos 32% de valorização, tendo fechado também o mês de março com mais de $170 de dividendos recebidos. E é tudo por hoje. Deixem o vosso like se gostaram do episódio, partilhem a vossa opinião na caixa de comentários e sigam-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde eu vou subindo mais conteúdo. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Prior to World War II, taxes were such that on the average we only had to work just a little over 1 month each year to pay our total federal, state, and local tax bill. Today, we have to work 4 months to pay that bill. Some say shift the tax burden to business and industry, but business doesn't pay taxes. Oh, don't get the wrong idea. Business is being taxed so much so that we're being priced out of the world market. But business must pass its costs of operations, and that includes taxes, on to the customer in the price of the product. Only people pay taxes, all the taxes. Government just uses business in a kind of sneaky way to help collect the taxes. They're hidden in the price. We aren't aware of how much tax we actually pay.